Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Hoje estamos com mais uma novidade, que é um wine bar e loja de vinhos naturais aqui em Pinheiros, em São Paulo, e que, por incrível que pareça, é de propriedade de dois gaúchos que vieram para São Paulo para abrir essa loja aqui, né? Então, conta para a gente como é que foi essa trajetória aí, qual que foi a ideia de vir parar em São Paulo? Nós tínhamos uma queijaria, uma loja lá no sul, que chamava Borges Queijos Artesanais. A gente trabalhava com os queijos brasileiros e vinhos naturais brasileiros. E a gente tinha uma vontade de vir para São Paulo e aí acabamos vendendo lá e vindo para cá, no meio da pandemia. Ixi. Foi muito rápido esse processo. Quando abrimos a loja lá, o foco inicial era queijo, porque o queijo artesanal brasileiro tinha muita dificuldade de chegar no sul do Brasil. Por ser um produto que tem validade, que tem temperatura, então a gente tinha um esforço muito grande de logística, de tentar fazer com que o queijo chegasse da melhor maneira possível. Só que antes da gente abrir a loja, a gente começou a construir um trabalho junto com os produtores. E tivemos um pouco de auxílio do Sebrae também para viagens e pesquisa. Então a gente conseguiu fazer uma seleção incrível de queijos no Rio Grande do Sul. A partir daí a gente fez algumas feiras, aí montamos essa loja. E a loja foi um sucesso, foi uma loja muito feliz, porque até tem uma história muito engraçada do primeiro dia nosso na loja, que nós abrimos a loja sem fazer festa, sem avisar ninguém, sem inauguração. Uma porque a gente achava que ninguém ia ir, né? Então, eu disse, não vamos fazer nada, porque se ninguém aparece, a gente vai pagar o maior vale lá. E abrimos a loja, abrimos às 11 horas da manhã, não anunciamos nada, só fizemos um postzinho no Instagram de virado, aquela plaquinha tradicional. Não tínhamos nenhum seguidor. Não tinha nada. E a gente já tinha essa ideia de servir os queijos lá e servir os vinhos, e tínhamos várias mesas, mas a gente não tinha tanta experiência assim com loja como a gente tem hoje. E abrimos às 11 horas da manhã, era feriado lá. Tinha uns banquinhos na frente, a gente sentou ali, ficou esperando, não vinha ninguém, sabe? Era 11 horas, 11h30, meio-dia, 1 da tarde, zero, ninguém entrou. A gente só se olhava e não falava nada. Mas a gente estava ficando firme, assim, né? Não, tudo bem, daqui a pouco vai vir gente. Daqui a pouco começou a entrar uma pessoa, duas, três, e começou a encher, e daqui a pouco eu olhei, assim, a gente não sabia nem mais o que fazer, tinha a fila na porta do banheiro. E um monte de pedidos, nós super atrapalhados, assim, porque não tinha experiência de chegar todo mundo junto, né? Veio todo mundo junto, Putz, foi muito divertido, inesquecível. Porque lá no sul não tinha, as pessoas não consumiam o queijo artesanal. Então nós começamos com esse trabalho de feira, fazendo as feiras nos shoppings, levando os queijos da canastra, de pequenos produtores, e começamos esse trabalho. Então quando a gente abriu a queijaria, a cidade gostou muito da ideia. Então as pessoas tinham acesso a comer os queijos lá, podiam comprar, levar para casa. Então, realmente, a loja fez muito sucesso, bastante. Nos receberam super bem. E ela é uma loja muito bonita, então juntou tudo, né? Como a gente replicou aqui em São Paulo. E aí a Rita queria, porque lá em Porto Alegre a gente tinha esse conceito de trabalhar só com produtos brasileiros. Só que no caso dos vinhos naturais no Brasil é muito difícil manter um bom portfólio só de naturais, até porque existe um problema de legislação que muitos deles não têm registro. Vinhos incríveis até, só que para uma loja comercial legal, poder trabalhar com eles, existe uma certa dificuldade de manter um grande portfólio. E a produção de vinho natural no Brasil ainda é muito recente. Então, tem muito produtor, não existem gerações passadas de produtores de vinho natural no Brasil. Todos os produtores que estão na ativa, nenhum deles, a geração anterior faz vinho. O pai dele não fazia vinho. Então, ainda existe um longo caminho para trilhar nesse aspecto. Existem já grandes produtores, grandes vinhos, reconhecidos até fora do Brasil, mas é muito difícil para a gente ter uma loja do porte como a gente queria, só de vinho brasileiro. Só que lá a gente já tinha esse conceito. Então, quando a gente decidiu vir para São Paulo, a gente, não, agora vamos abrir esse espectro para que a gente possa mostrar para as pessoas o que a gente entende como um vinho natural muito bem feito e com várias características de regiões diferentes. E aí, viemos para cá e foi isso. O vinho natural que a gente trabalha aqui, alguns são naturais, outros são com baixa intervenção, alguns são biodinâmicos. Então, assim, segue
uma coisa de ser o mais natural possível, mas alguns deles têm algum SO2, enfim. Ó, caiu. A gente trabalha com isso, mas eles não são todos naturais. A gente deixa sempre bem claro. Ele tem baixa intervenção, o mínimo possível. A gente está sempre buscando coisas novas, mas eles não são todos totalmente naturais, assim. Isso que a Rita falou é legal, porque é legal voltar um pouco para entender o que é natural, né? O que é orgânico, o que é o biodinâmico, porque ainda, por mais que se fale hoje, a discussão ainda é muito poluída, né? Tem muita informação e muita informação. Não existe uma legislação que diga que isso é natural, não existe isso. Então, isso é mundial. A França conseguiu agora, faz 3 meses, eu acho, uma definição mais clara, com uma certificação para dizer o que é natural, para ter um selo, né? Então, assim, existem vários entendimentos de vinho natural, né? Por não ter uma legislação específica e uma normatização mais clara, como tudo no Brasil às vezes é feito meio correndo, então se criou muita conversa e pouca atenção para o vinho, para distinguir essas camadas que são totalmente diferentes uma das outras, né? Então, o que a gente tem como orgânico, por exemplo? Todo mundo fala, são vinhos orgânicos? Não. Orgânico é a maneira como é cultivada a fruta, a uva. Então, se o cara tem um vinhedo e ele não usa nenhum tipo de pesticida, se ele não tem um tratamento, ele cultiva de maneira orgânica, nós temos uma agricultura orgânica. Então, a uva ela é proveniente de agricultura orgânica. Não quer dizer nada, porque o cara pode pegar essa uva orgânica, chegar na vinícola e lá ele colocar química na hora de fazer o vinho. Então, para mim, quando o cara coloca no rótulo, para nós, eu posso dizer isso, quando bota no rótulo orgânico, é uma coisa muito mais comercial, porque realmente o cara, no caso dos nossos vinhos, o que importa para ele é a reputação. Tu vai ver muito o nome do produtor no rótulo ou o nome do vinho, porque quem conhece o trabalho dele sabe como é que ele faz. E isso é o que mais importa nos naturais. É quem faz o vinho é onde ele está. Isso é o mais importante. Mas voltando, então, temos essa camada primeiro que é da agricultura orgânica, que não quer dizer nada. E no Brasil não existe vinhedo orgânico certificado. A certificação é importante. Por quê? Porque assim, não é simplesmente o vinhateiro, lá o produtor, ele não colocar nada no vinhedo. Existe um tratamento da terra, existem minerais que estão abaixo do solo, existe toda uma análise que é feita por entidades competentes que precisam atestar atestar que aquela terra ela é saudável. Por exemplo, se eu faço um vinhedo do lado de uma indústria convencional de vinho, de um vinhedo tradicional, vamos imaginar 2 terrenos, né? Eu tenho o meu terreno lá, não coloco nada, é super limpo. Mas do lado do meu vinhedo, tem um que pulveriza a uva porque ele precisa, enfim, é um investimento muito grande, ele não pode perder as uvas. Quando dá uma chuva, por exemplo, aquela química que tinha no vinhedo dele, ela vai passar para o meu. Do solo, né? Existe também um estudo geográfico para saber se ele tem proteção de solo. Isso é uma coisa que leva tempo e é um trabalho sério. Então, assim, quando alguém chega e diz que o vinho é orgânico, ele precisa sim ser certificado. Estamos em vias de certificação. Não quer dizer, então, que o vinho é orgânico. Existe uma análise a ser feita ainda nesse quesito. E aí, a gente, como o Eduardo falou, tem produtores, vamos supor, fora do Brasil, que eles já trabalham, né? Com manejo de biodinâmico, o mais natural possível, que já é habitual deles trabalhar dessa maneira, Sempre né? foi. Sempre foi. Então, a maioria dos vinhos deles, eles não vendem como natural. O manejo deles, a agricultura deles já faz parte de fazer o vinho daquela maneira. É uma coisa cultural, há muito tempo sendo feita assim, né? Existem produtores aqui que têm essas terras há 7 séculos. Então, é uma coisa muito tradicional. Então, a segunda parte. Aí, então, temos o vinhedo orgânico. Depois a gente tem a hora de fazer o vinho mesmo, né? O que é permitido, o que não é, para que seja natural. Um vinho, no nosso entendimento, para ser chamado de natural, na hora de fazer o vinho, ele também não coloca nada. Nada. No Brasil é permitido dezenas de aditivos químicos para fazer a correção, que a gente chama do vinho. Então, se tu não colocar nada, a gente tem 2 fatores importantes, fundamentais para um vinho ser muito bom natural. A mão
do produtor na hora de fazer o vinho e as características da terra onde ele está. Então, por isso que é importante onde ele está. Porque se não tem nada, a gente consegue sentir as características daquela região quando está bebendo vinho, né? No nariz, na boca, as percepções sensoriais que a gente vai ter. Então, existe essa diferença, por exemplo, do camarada, ele está no Vale do Loire, ele está em Valência, ele está na Galícia, ele está no Rio Grande do Sul, Campos de Cima da Serra. São condições climáticas diferentes, são solos diferentes, que vão produzir vinhos muito distintos. E ainda que o cara tivesse o mesmo vinhedo e 2 vinheteiros diferentes, eles vão produzir de formas diferentes, porque cada um tem o seu jeito de fazer. O vinho existem milhares de formas de conduzir. Ele vai pegar a uva na mão e ele vai ver, bom, eu quero fazer isso. Essa uva acho que não vai dar para fazer como eu pensei. Eu vou ter que fazer o vinho, sei lá, com um pouco de maceração, eu vou usar carbônica, eu vou deixar a mastela aberta, essa uva não está fermentando como eu esperava. Então, existem várias condições. Por isso que, para nós, os vinhos naturais, eles são muito interessantes, porque a gente nunca tem o mesmo vinho, do mesmo vinhedo, do mesmo produtor, em anos diferentes, os vinhos são diferentes. São diferentes. E essa é a grande beleza do natural, porque a natureza é diferente, ninguém... Claro. A gente pega, por exemplo, nós não somos chiitas, assim, isso não é um discurso de levantar bandeira para nada. Tem muito vinho natural que é muito ruim de beber, não quer dizer que vinho natural é melhor, que vinho industrial é ruim. Essa não é a nossa abordagem. Claro. O vinho tem que ser natural, é melhor, sim, mas ele tem que ser gostoso também. E bem feito, bem acabado, e que nos dê um prazer, que a gente não se importa se ele é natural, se ele não é, que o vinho se fale por si só. Então, por exemplo, a gente pega um vinho convencional, sei lá, fala mal dos outros não, tem que dar um exemplo de alguém, sei lá, o Catena Zapata, que todo mundo fala, né? Todo ano ele é igual, todo ano ele é gostoso igual. Não existe isso. A natureza não é igual. Se a gente pegar uma maçã, todo ano ela vai ser um pouco mais ácida, um pouco mais doce, a casca mais grossa, porque tem uma maturação, né, da uva, no caso, que muda. Tem um período que chove muito, faz muito calor, então o final é sempre um produto diferente. A expressão do vinho é diferente, Exato, né? é outra coisa. Então, temos isso, né? Uva orgânica, vinificação natural, quando a gente fala, é isso. É o cara pegar a uva e vinificar de forma natural. Ele não utilizar de nenhum subterfúgio para interferir naquela uva. Na fermentação. A fermentação tem que ser espontânea, principalmente. Quando fala em nada, de química, nada. Porque o vinho convencional, na fermentação, geralmente o cara coloca alguma coisa para ajudar a fermentar, para acelerar esse processo. Levedura, né? As leveduras. Então, as leveduras, no caso do natural, elas são do local. Porque a uva é uma bebida que ela fermenta naturalmente, também em condições adequadas. Aí tem as grandes características de terroirs, né? Então, assim, a gente tem leveduras diferentes no Jurá, a gente tem leveduras diferentes na Espanha, na Itália. Então, tudo vai modificar. E a outra coisa que se fala também, vinhos biodinâmicos, o que é, né? O vinho biodinâmico. O vinho biodinâmico é quando o cara está também na agricultura, ele tem um manejo baseado numa outra coisa, que aí são estações e fases da lua e tal, e que não tem nada de esotérico nisso, é uma ciência. A gente faz isso na vida, tipo, vou plantar tomate, planta em junho porque o tomate dá melhor, vou cortar o cabelo na lua cheia porque preciso que cresça mais rápido, estou perdendo cabelo. É uma coisa muito antiga, isso é muito primitivo, é ancestral. Então, a agricultura também se baseia em alguns princípios para que eles possam oferecer uma uva com mais profundidade, com mais qualidade. Então, 3 aspectos. Agricultura orgânica, ou um passo a mais, que é a biodinâmica, e vinificação natural. Quando a gente obedece esses 3, no caso da agricultura, um dos 2, né, o biodinâmico melhor ainda, e a vinificação natural, a gente tem um vinho natural. Esse é um vinho natural. Então, se o cara faz algum tipo de correção, a gente já não entende mais que é natural. Então, o que é justo dizer? Por exemplo, nós temos vários produtores que eles têm uma uva muito boa, que nem sempre é orgânica, mas na hora de fazer o vinho, eu quero fazer um vinho de guarda, eu quero dar um pouco mais de estrutura para esse vinho, eu estou com medo de ter... Ele vai lá e coloca um pouco de SO2, que é o sulfito, né? Que é o grande vilão hoje. Ninguém falava de sulfito há pouco tempo atrás, agora todo mundo acorda, eu não posso tomar vinho com sulfito que eu vou passar mal, mas o cara está fumando um cigarro, então tem um entendimento total desse negócio.
E aí ele precisa colocar, mas assim, acho que é 300 miligramas por litro que é Isso. permitido no Brasil para colocar. Os naturais, às vezes, tem 6 miligramas, Ele 10, coloca o mínimo 12. possível, É né? uma quantidade que significa... Assim, eu não considero, por exemplo, que a gente sente com... Não, mas é que esse assunto, ele realmente é extenso. Estou falando, com o passar do tempo, que começa a beber muitos vinhos legais, assim, tu sente essa química na boca. Tomar um vinho com 0 SO2 e tomar um vinho com 1 miligrama de SO2, juntos, o mesmo vinho, Sente a diferença. sente a diferença. Perde-se um pouco da profundidade do vinho, ele perde características que a gente consegue já entender, que são características mais vivas de uma bebida que se torna mais saudável e mais complexa também, né? Que à medida que tu vai tomando vinho, tu sabe, tu vai querer tomar coisas diferentes. A gente nunca fica no mesmo lugar, né? E os vinhos naturais é isso, eles têm expressões diferentes. Como o Eduardo falou, cada garrafa que você abre, ela não é igual, as safras mudam completamente, e isso que é o legal, vai conhecendo cada vez coisas mais expressivas, melhores de beber, e é isso. Ela é muito legal, uma grande descoberta. Vai abrir, por exemplo, a gente aqui na loja, a gente procura abrir todas as garrafas que a gente vende, né? Então, é muita coisa, às vezes, assim, vem vinhos de fora que não dá tempo de provar todos. Então, mas é uma surpresa muito agradável. É um trabalho que se confunde muito com o hobby, porque ele dá muito prazer mesmo, e é um desafio mental de poder não cair num caminho, porque às vezes tu começa a provar muita coisa, tu tem que ter um limite de saber assim, pô, agora esse aqui é diferente daquele porque e faz sentido, porque o que mais importa para nós como loja hoje dizem, não sei o que estou falando, mas que a nossa seleção é incrível dos vinhos naturais, que não a gente focou em 300 rótulos para não ficar uma coisa. Então a gente sempre tenta, até para um espaço físico, para que fique uma coisa harmoniosa, a loja foi projetada, ela foi desenhada para isso. Então, pensando já nesse conceito, não foi algo que a gente foi adaptando. E então assim, a gente retira alguma coisa para colocar coisas novas, para não ficar uma coisa, para que qualquer isso acontecia, Alberto, já lá em Porto Alegre, como é uma empresa familiar, somos nós, o que importa muito para nós é a reputação, é que a pessoa volte. E para que a pessoa volte, ela tem que ser tratada com dignidade, com respeito, com ética, né? Porque assim, o vinho no Brasil é uma coisa caríssima, é muito caro. Os naturais ainda, como eles são feitos numa escala menor, eles ficam mais caros ainda. Então, um país como o Brasil, que socialmente é um país que tem não é cultural beber vinho para a maioria das pessoas, a gente está no exercício de resistência, de batalha, de abrir caminho. O governo ajuda muito na questão tarifária, né? Cada vez maiores. Assim, a gente está fazendo a nossa própria importação e a gente já tem os dados claros. Assim, então, 70% do valor da garrafa não é vinho. É imposto. Uma garrafa de vinho que veio, nossa importação está vindo do Beaujolais, do Jura, Alsácia e da Borgonha. Uma garrafa que custaria R$100 aqui, que vai custar R$100, ela poderia custar 30 se não fosse o governo. Então, isso é um dado objetivo já. Então, 70% da garrafa do vinho não é vinho, não foi pago para o produtor, não foi pago para eu beber. Ele foi para outro caminho que não tem nada a ver. Então, por ser muito caro, por ter toda essa dificuldade que a gente não vai conseguir mudar assim do dia para a noite, a gente tem que ter uma seleção incrível, a gente não pode errar. Então, assim, aqui na Primitivo, os vinhos mais baratos eles vão ser incríveis e os mais caros também. Por quê? Porque aí a pessoa pode optar muito pelo bolso dela. Pô, eu quero gastar R$100 no vinho. Ok, vai ter um vinho de R$100, um vinho natural, de baixa intervenção, que seja, mas que seja bom, que ela vai ter prazer para aquele momento que ela quer. Isso a gente cuida muito. Essa seleção ela tem que ser incrível. E a gente já fez muita coisa errada, mas para fazer errado tem que beber, tem que conhecer os vinhos. A gente já cansou de tirar vinho da prateleira que a gente recebe e compra errado, sabe? Acha, pô, isso aqui vai ser legal e tal. Porque a pessoa vem aqui, compra o vinho, leva para casa, não gosta, ele não volta mais. Ele vai achar, porra, não gostei dos vinhos de lá. Não tem essa... O público, de maneira geral, ele não diferencia muito que não foi o lojista que produziu o vinho, sabe? A recomendação vale muito. Se você recomenda um vinho que a pessoa leva para casa e não gosta, ela associa imediatamente
a tua imagem àquele produto que ela levou para casa e não foi bom. Então a gente cuida muito para que isso não seja pro lado aconteça. ruim, mas seja pro lado bom também, né? Pro lado bom também. A Rita é craque. Complicado, né? Porque tem o gosto da pessoa também, além de tudo, né? Quer dizer, pode ser um vinho bom, que a maior parte das Talvez pessoas, mas também tem o paladar da pessoa, né? Mas a gente toma um cuidado que é assim, ela pode até não gostar, mas o vinho tem qualidade. Sim. Ela não vai poder dizer assim, não, esse vinho é ruim, ele tem defeito, isso a gente cuida muito. Claro. E a gente tenta também ter rótulos diversos, com preços inclusivos, para que todo mundo possa ter acesso aos vinhos, né? E as pessoas vão experimentando. Se sinta incluído, né? Porque o vinho já é uma coisa meio excludente, no sentido de excluir, né? Porque existe em torno do vinho uma coisa toda chata de tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que servir assim. Status, tem que estar chatos, né? Tem que estar bem vestido, tem que... A gente aqui recebe diplomata de pé de chinelo, tem uma embaixada aqui do lado, ele vem com os filhos, com o cachorro, liga para o pai, vem beber aqui. Tem um promotor de justiça mais certinho, tem um casal de meninas que recém casaram, estão tomando vinho do lado, tem um senhor de 90 anos, entra um cachorro, passa... Então, assim, o cara está tomando um puta de um vinho às vezes, mas ele está num ambiente familiar normal, não precisa... A gente também não tem essa coisa de ficar... Como o vinho já é caro e já é uma coisa que tem toda essa frescura, aqui é não sei o quê, olha só, a gente tenta evitar essa conversa para não tornar a coisa mais chata ainda, mais, assim, complicada. Que as pessoas bebam para se divertir e curtir, né? Não É importante para que a gente saiba todas as informações sobre os vinhos, a gente sabe, estuda e tal, mas a gente está sempre aprendendo. Não existe ninguém que diga, olha, eu sou craque em vinhos, eu sei tudo. Tem experiência de beber, né? Que é a melhor experiência. Não adianta decorar o mapa mundial, saber o solo, ninguém é geólogo aqui. Né? É importante, mas o que o consumidor quer saber? O solo é granítico, é não sei o quê. Se o cara quiser saber, ele pergunta, né? Alguns querem. Alguns querem, tudo bem. A gente sacaneia às vezes, a gente até sabe, mas quando o cara começa a ser meio chato, vamos ver no Google junto, vem cá, vem cá. Aí o cara desiste. Aí o cara desiste. E além dos vinhos, quais são os produtos que vocês têm? Nós temos os queijos, que as pessoas podem comprar para levar. A gente tem azeites, geleias, algumas latas que a gente traz de Portugal, que é o bacalhau, enfim, a gente tem bastante também. Acho que basicamente é isso, né? O nome primitivo, na verdade, às vezes se confunde com a uva, né? A uva primitiva. Na verdade, a gente há tempo não tinha nenhum primitivo natural aqui, não tem nada a ver. Na escolha do nome, ficou um pouco preocupado, assim, será que vamos usar esse nome e tal, vai confundir, mas ele fazia muito sentido para o nosso negócio. E a partir dessa ideia se construiu toda a parte de arquitetura, tudo foi pensado em cima disso, né? A gente queria trocar o nome da loja de Porto Alegre para cá. Percebeu num jantar que era cinco coisas faziam a composição do que a gente realmente entende, estuda, gosta e trabalha, que são os vinhos, os queijos, as carnes curadas, o pão e o azeite. Essa mesa, para nós, é uma mesa completa. E só ela, não precisa de frutas e aquelas tábuas de queijo que parece uma selva ornamental, assim, que foi montada por um Natal. Se a gente tiver excelentes produtos e todos feitos de forma natural, um excelente azeite, um excelente pão, uma excelente carne curada e um bom vinho, isso é muito ancestral, é um alimento que é feito há milênios pela humanidade, esses fermentados. Então, é uma alimentação primitiva, na verdade. Por isso que a gente escolheu o nome primitivo. Diversas civilizações cresceram e o comércio evoluiu e a nossa qualidade de vida e o nosso prazer por conta dessa alimentação. Então, fazia todo sentido isso. E a gente começou a trabalhar a loja como se fosse uma caverna. Por isso que ela é meio curvada, é meio marrom, tem essas aberturas malucas e tal. Tudo partiu da ideia do nome. Legal. Ainda mais no Brasil, né, que liberam um pesticida doidado, que no resto do mundo, com o governo atual, que piora as coisas ainda, né?
E Sim. também o clima que a gente tem, né? Você produzir um vinho natural aqui no Brasil com a umidade que tem na maior parte dos lugares é muito mais complicado do que regiões mais secas. Você pega o Chile, por exemplo, tem muito mais facilidade para isso do que a gente, né? A gente tem características no vinho que assim, até nos ajuda um pouco no Brasil, porque o vinho natural, de forma geral, eles são vinhos que eles preservam muito a qualidade da fruta, o sabor da fruta. Ah, Eles têm uma quantidade de álcool menor e existe uma busca, às vezes, por muita acidez. São vinhos mais ácidos. entendi. Como... Aí tem uma coisa que é uma viagem minha, né? Existe a questão do ser natural, do consumir natural, está muito ligado com compor a mesa, o sentar, o conversar. E isso tudo faz com que a gente fique muito tempo na mesa e goste de comer junto. E a gente, aqui, por exemplo, a gente tem alguns amigos que a gente se encontra e passa 8 horas juntos. E aí cada um leva um monte de comida e vai para a cozinha. Ah, vou fazer um coração de pata, vou assar um pão. Ah, então eu vou cortar esse queijo aqui, sabe? E aí tu vai abrindo garrafas diferentes. Então, se esses vinhos forem pesados e muito Difícil, né? parecidos um com o outro, a gente não tem esse mesmo. Então, é um prazer muito, das coisas que a gente mais gosta, reunir as pessoas que a gente gosta e passar um dia inteiro bebendo vários vinhos diferentes e fazendo comida. Ah, Então, assim, para que isso aconteça, a gente tem que ter esse frescor, Ser mais digestas, né? ter um pouco mais de leveza, beber mais, sem ficar muito pesado, né? Porque é uma bebida alcoólica, então... é. Acho que os naturais têm muito isso. E no Brasil, a gente tem uma maturação fenólica muito interessante, principalmente em algumas regiões do Rio Grande do Sul, que é onde tem a maior produção de uvas, né? Campanha Gaúcha tem uma característica muito especial, Campos de Cima da Serra. O Vale dos Vinhedos já é um pouco mais rotulado, assim, né? São os vinhos que tem a indústria está um pouco mais... Ela entrou com tudo lá e se produz castas muito vendáveis, né? Merlot, Cabernet, Sauvignon, Chardonnay. Mas a gente tem Gamay plantado, a gente tem Nebbiolo, tem uvas que são, tipo, eu acho que a Marcelã é uma uva incrível para vinhos brasileiros também. Então, É pouco explorado, na verdade. e ainda existe um interesse comercial muito grande, mas alguns produtores que produzem ótimas uvas, aliados a produtores de vinhos que tentam fazer isso de forma natural, têm tido resultados muito interessantes. Legal. Tem uva até da Geórgia, né? Que eles estão começando a... Eu visitei um produtor lá que ele já está plantando aí. E no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também tem gente fazendo, né? Então, acho que o legal do Brasil é isso, que a gente tem uma diversidade. Por um lado, tem uma legislação ruim, né, de tudo, né, desde pesticida até certificação, essas coisas assim, mas a gente tem a vantagem de não ser preso. Você pega um Bordeaux, tem aquelas castas, Borgonha tem aquelas castas, quer dizer, você tem Montaltino, você só trabalha com Sangiovese grosso, quer dizer, então a gente vê em tudo quanto é canto do Brasil o pessoal fazendo experiência e essa poda invertida também, que aí vai ser muito mais difícil de fazer um vinho natural, porque parece que pega uma época que tem muita praga e isso vai dificultando a não utilização de defensivo, né? Mas eu acho que é muito legal a gente ter essa diversidade aqui e o pessoal não ser preso a nenhuma tradição, né? Quer dizer, tem áreas mais tradicionais, né? Você pega o Vale dos Vinhedos, é Chardonnay e Merlot, que estava... Mas eles produzem... eu acho até interessante isso, porque eles acabam produzindo a uva, antigamente se produzia tudo lá, né? Hoje em dia, se pega que nem a Miolo, por exemplo, ela só faz os dois lá dentro, porque ela viu que o que dá certo para ela são aquelas duas uvas, o resto ela faz na campanha, os outros no Vale de São Francisco. Então, acho que a gente tem uma diversidade legal aqui no Brasil, né? E tem o interesse já também dessas empresas mais estruturadas. Quando a gente fala de vinho natural, geralmente é um artesão, assim, a gente pequeno, não é... Eu não gosto muito desses termos, assim, um produtor pequeno, porque virou uma coisa muito... Até isso virou uma coisa muito comercial, a gente desgastou muito o artesanal, né? Hoje a gente brinca entre nós aqui que tem ar-condicionado artesanal, lâmpada artesanal, calçada. Tudo é artesanal porque vende a palavra artesanal. A Sadia está fazendo presunto artesanal. Então, porra, Sadia, de onde que vem esse gado, entendeu? Para tu chamar uma coisa. A gente, como é das antigas, nessa coisa da pesquisa e do trabalho do artesanal, a gente fica com vergonha alheia, assim, sabe? Cara, tu não pode dizer isso, entendeu? Você não sabe o que está falando.
mas existe um interesse já, e isso é muito saudável, eu acredito, da parte da indústria em produzir uvas e fazer vinhos com fermentação natural. Inclusive a Miolo tem um vinho que é um Gamay sem SO2, que eu falei com o Fábio esses dias, ele saiu, o Safra lá vai trazer para a gente conhecer, que é um Gamay feito na Miolo, eu vou conversar com ele ainda sobre essa uva, mas é um vinho que ele não colocou SO2, é um vinho sem suco, entendeu? Então, porra, já é uma coisa muito legal ele poder dizer que ele tem um vinho sem química, que ele conduziu. E tem um outro produtor de vinho que conhece essas uvas deles, que as uvas são de excelente qualidade. Então, assim, que ótimo que mais gente, inclusive quem tem a estrutura, tem essa conversa também com o natural. Porque aí ele começa a ter um pouco mais de preços melhores, um pouco mais, né? Legal. Acho que isso quanto mais gente falar sobre isso e produzir vinhos com... Melhor. Acho que é uma tendência natural, né, Alberto, de fazer. A gente procura se alimentar melhor. O vinho não vai escapar da feira também. A gente tem que pensar no futuro, né? Não só nós, como de filhos e outras gerações também, né? Acho que o planeta, todo mundo reclama de enchente, um monte de coisa, e vai desmatando adoidado, fazendo uma série de coisas. Poluição, né, ambiental, que cada dia piora, quer dizer, tudo isso tem que ser cuidado, esse tipo de coisa, né? Não é só ganhar dinheiro e destruir o planeta. Eu acho que tem que ter um cuidado mesmo. E quem é que bola os pratinhos aí de vocês, que são muito bonitos e gostosos? Nós dois? Somos nós? Os dois que bolam tudo, hein? Porque a gente vê... Além de bolar, a gente prepara também. E come bastante. Come bem. A gente gosta de beber, né? E aí a gente está fazendo coisas que vão combinar com alguns vinhos. E a gente recebe muito produto bom aqui para trabalhar. Bons insumos de produtores daqui de perto, que vem trazer coisas para a gente conhecer. Então acontece muito por aqui, sabe? Um cara traz sei lá, trouxe um lardo muito legal. Porra, lardo, a gente não costuma consumir o lardo puro. Vou botar ele no prato, então, com alguma coisa. Daí, o que a gente tem mais? Tem aqui o Gustavo que faz esse pão. Pô, esse pão, vamos no mercado, a gente pega uma erva fresca. Pum, daqui a pouco aparece uma coisa, a gente prova o vinho, come, ficou legal, vamos lá. Então, tem pratos que duram 2 dias, que é uma coisa que... Sei lá, o cara, que nem o Hugo, que é um parceiro nosso, ele produziu um joelho. Mas ele fez 3 ou 4, que é o que cabia na defumadora dele. Daí, pô, então ele deu um para nós, vamos fazer. Então a gente fez um sanduíche com uma peça. Faz 30 sanduíches, acabou, não vai ter mais. A gente está sempre inventando coisas novas aí. A gente fez guanciale, o guanciale também acabou. Leva 4 meses para ficar pronto. Mas isso é uma tendência também, né? Que é a cozinha do marché, né? Que o pessoal vai lá e vê o que tem no dia e faz o prato. Antigamente tinha aí próximo um restaurante que era assim. Que é muito interessante, né? Que está mais fresco, quer dizer, é um produto e diferente também, né? Se pensar num lardo de colunata aí, que é uma coisa de cair duro na Itália, né? Com as trufas e outras coisas assim também. Eles são um produto super perecível. A trufa, por exemplo, eu trouxe uma da Itália, cheguei aqui estava estragada, né? Então, são produtos que não duram muito, é na época da temporada, e aquelas que eles põem em vidro não tem nada a ver com a trufa natural, né? Então, tudo isso é legal, né? E até ter essa diversidade, essa coisa assim, que a pessoa nunca vai ficar chateada e falar, pô, de novo esse prato aqui, não dá, né? E a gente tem coisas aqui que são legais, porque, como tu falou, o Brasil tem muita diversidade, a agricultura do Brasil é riquíssima. O cara que se propõe a fazer uma coisa assim, respeitando essas características de solo, de agricultura, de pecuária, que seja, enfim, ele vai ter um produto incrível. E às vezes a gente é um produto só, mas ele tem um corte específico, uma temperatura, uma apresentação, que tu vai perguntar, nossa, que incrível, cara, isso aí é pão com azeite só. Sabe? Mas é um pão que foi uma farinha muito boa, o cara fermentou ele bem, ele assou em forno de lastra, então a gente tem um olhar muito voltado, porque nós não somos cozinheiros assim oficialmente, é um cozinheiro doméstico, mas a gente arrisca coisa aqui porque deu certo e a gente leva um jeito, vai fazer. A gente gosta de comer e cozinhar. Tem mau gosto, né? Só isso. É cheio de vinho para provar, tem que ter comida, né? Um problema do Brasil é preço, né? Porque já tem presunto nacional, acho que lá no Rio Grande do Sul acabou de sair um lá e tem aqui em Catanduva também que são muito bons, mas muitas vezes, bom, primeiro eles são comparados com produtos de massa, né? Que vem muito presunto italiano, espanhol, tudo isso aí que é
é uma linha de produção, uma vasta linha que não tem tanta qualidade, né? Se você pega um de lá de qualidade, como o azeite nosso, né? Que é mais caro que todos esses azeites da prateleira, né? Que a gente acha aqui. Mas ele tem uma qualidade também que é superior àquele produto, né? Sim. É difícil fazer as pessoas entenderem esse tipo de coisa também, né? Mas acho que com o tempo isso melhora, porque não tem receita, é que não tem mágica, por exemplo. O cara, ele faz um investimento para montar um lagar, por exemplo, de um azeite, ele tem um ano inteiro esperando pela colheita, ele produz, sei lá, 500 garrafas de azeite. Aquilo vai ter um custo. E tu pega uma indústria na Itália, o cara faz 5 milhões de garrafas. Porra, se eu conseguir fazer 5 milhões, claro que eu vou melhorar o meu preço. É que nem aqui, o cara vai me comprar uma garrafa de vinho ao preço normal. Mas se ele quiser, vou te comprar 100 caixas desse vinho, tu consegue? Claro, eu vou ligar pro produtor, vou negociar com ele e vamos acertar, né? Então, só que quanto mais consumir esses produtos, a gente vai ocupar os espaços com produtos brasileiros. E aí a gente vai ter mais concorrência, vai ter mais consumo. Naturalmente, os preços devem começar a cair. A concorrência é muito saudável para isso. Apesar que tem azeite lá, né? Principalmente, uma vez tomei um do Bianchi lá, que é não filtrado, que também custa 400, 500 reais uma garrafa dele, né? De azeite. Quer dizer, obviamente é uma iguaria, não é para você fazer salada todo dia e tacar aquele azeite dentro. Então é outro tipo de produto. Exato. E a gente tem nossa, o Brasil tem, acho que nos últimos, acho que tem acompanhado, assim, por conta da loja, acho que, sei lá, 5 anos, 4 anos. Mudou muito. A gente tem muito produtor fazendo coisas incríveis. No caso dos queijos, por exemplo, a gente teve uma evolução. Existem concursos internacionais que avaliam os queijos e dão notas. Eu não gosto muito dessas coisas das notas, mas é legal esses concursos porque a pessoa consegue ver o seu produto no meio de outros países produtores e ter uma ideia de o que representa gustativamente para a maioria, né, em outros lugares. E o Brasil começou em 2015, eu acho, com a Capim foi o primeiro, né? 2016, eu acho. Conseguiu, tipo, 2 medalhas no concurso internacional de queijo, 2 anos depois estavam em 13, daqui a pouco 17. O último concurso foram 41 produtores brasileiros premiados, inclusive 2 com entre os 5 melhores do mundo. Então, pô, faz sentido a gente ter um produto de qualidade, ele vai ter um preço, não adianta. Porque aí o cara vai ter que cuidar do pasto, vai ter que cuidar do gado, vai ter que cuidar da maturação. Isso tudo é dinheiro, custa, né? Então vamos dar um endereço teu aí para o pessoal conhecer. Claro, o nosso Instagram é Primitivo São Paulo. A gente está na Rua Ferreira de Araújo, número 435. Aqui em Pinheiros, São Paulo. E temos um site também que chama primitivosaopaulo.com. Ali dá para ter uma ideia um pouco do nosso acervo da loja. Aqui na loja dá para pedir os vinhos pelo site, a gente tem uma entrega muito eficiente, dinâmica aqui, chega muito rápido. Em minutos chega na casa da pessoa, a pessoa paga por Pix, é rapidinho. A gente ajuda muito pelo WhatsApp também as pessoas nas ocasiões a escolher, né? É muito comum, estou fazendo vou encontrar aqui 4 pessoas, queria vinho, queijo, pão, azeite, papapá, a gente monta rapidinho, entrega. Aqui a gente tem essa sugestão, como a gente falou, de 20 vinhos por semana, mas é só uma sugestão, que a gente está descobrindo vinhos novos e quer mostrar esses vinhos, mas a pessoa que entra aqui, ela pode escolher 300 garrafas, nós 300, né? Mas se ele quiser beber um vinho, ele pega na prateleira, eu quero tomar esse aqui que eu não conheço, a gente prepara o vinho na hora, tem um pátio externo, tem um pátio na frente, um pátio atrás, tem um espaço interno aqui que é muito legal também. O nosso horário aqui é das 16 às 22. Final de semana a gente abre às 11 da manhã e fecha às 22. Mas começa a quarta, né? Começamos na quarta. Quarta domingo, só segunda e terça que fecha. Legal. Então vamos. E o público vai vir conhecer um pouco dos vinhos naturais também. Vocês fazem evento também? Também. Sim. Na época da pandemia, porque nós abrimos na pandemia e ficamos muito tempo na pandemia, a gente não conseguiu fazer tanto quanto a gente gostaria. Mas sim, convida, tem produtores que vêm nos visitar às vezes para trazer vinhos, a gente anuncia e convida as pessoas para conhecer o produtor, conhecer os vinhos. Tem muito evento fechado também, a pessoa quer fazer um aniversário. Aqui atrás tem um pátiozinho muito bonito para 18 pessoas.
a gente monta um cardápio específico, pode desenhar junto com a pessoa que quer fazer. Harmoniza os vinhos. A gente já fez até casamento ali atrás. Legal. E aqui a gente vai fazer, está começando de novo, porque as pessoas estão agora tirando a máscara e tal, né? De produzir eventos para poucas pessoas numa condução assim, de vinhos e de queijos, sem aquela chateação de ficar dando aula, que a gente acha muito chato, mas uma conversa agradável, assim, olha, vamos fazer uma sequência de, sei lá, 18 queijos e vamos provar 8 vinhos, né? Então, a gente serve taças menores para a pessoa provar vários vinhos, acompanhados de alguns queijos, que proporciona uma experiência legal, assim, agradável. Então, muito obrigado aí para vocês aí pela explicação, que o pessoal vê que São Paulo não é só esse trânsito maluco, esse monte de maluco que mora aqui, mas tem lugar legal e com comidas especiais. Nós que agradecemos, Alberto. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom final de semana. Quando puder, vem aqui ver a gente. Pode deixar. Eu vou chegar logo.